Olá pessoal, estamos na nossa 10ª aula de C e hoje vamos falar sobre a função switch. Muito bem, esta função, vamos então abrir o programa. Esta função permite-nos que é um bocado parecido com a condição if e else if. Ou seja, também vamos introduzir a função else if, ou seja, já vou explicar como é que isto funciona. Vamos então abrir a videoaula 8, que é onde andamos a trabalhar nestas últimas aulas. Temos isto. Vou então apagar a parte do while e vou mudar a variável para número 1. E agora vamos então começar. Já percebemos, já fiz a main, depois declaramos variável, dissemos digite algo, escaneamos o que o utilizador escreve. Aliás, vou alterar isto, digite um número. Switch, vou abrir parênteses e escrever dentro o nome da variável. Em seguida vou abrir então chavetas, fechar, e em case, muito bem, vamos então começar. Switch é uma função que permite, é parecida ao if. Então metemos a variável que estamos a tentar falar. E agora vão aparecer os cases. Então, em caso que o número que o utilizador escrever seja, por exemplo, 5, 2 pontos, e escrevemos o que acontece. Então, em caso que ele escreva 5, vamos escrever: você escreveu 5. E agora... e cada vez que acabamos um case temos de meter um break, que é para parar aí. Agora podemos ter um case só, mas neste programa vamos meter alguns. Vamos agora imaginar que ele mete 10 e aqui que mete 20. Você escreveu aqui 10 e aqui 20. Atenção que se escrever 5 ele só irá executar isto. O break serve para, se ele escrever 5, executa só isto. Mas se eu não metesse o break, ele continuaria a testar o resto dos outros cases, dos outros casos. Então, muito bem, e se ele escrever 5, acontece isto. Se ele escrever 10, acontece isto. Se ele escrever 20, acontece isto. Mas e se o utilizador não escrever nenhum destes números? Ou seja, o else na condição if, ele diz todas as outras possibilidades e o que faz em caso que não seja todas as outras possibilidades que não sejam na condição if, o que acontece. Então aqui é a mesma coisa, só que a palavra usada é default. 2 pontos, escrevemos printf, abrir aspas, e escrevemos: você escreveu um número que não reconheço. E agora metemos também break. Vamos então testar o programa. Project, vamos construir. Com sucesso, vamos executar. Então, temos aqui, digita um número. Vou digitar, por exemplo, para testar o primeiro caso, o 5. Você escreveu 5. Mas vou ter que tirar este acento circunflexo. Você escreveu um número que não reconheço. Vamos então construir de novo. Build solution. Com sucesso.
e vamos então começar a executar. Então imagina que eu vou escrever 10 só para testar as outras. F5 para executar outra vez. Vou escrever 20. Vou puxar para aqui. Vou escrever 20. Ok, agora vou escrever um número que não seja nenhum dos casos. Vou escrever, por exemplo, 47. Você escreveu um número que não reconheço. Basicamente, é isto. Damos por casos. Caso escreva isto, acontece isto. Depois, break, pausa. Depois, caso escreva isto, acontece isto, pausa. Caso escreva isto, acontece isto, pausa. Caso não escreva nenhum dos casos anteriores referidos, que são estes 3, acontece isto. E pausa. É muito simples. Temos de pôr switch, abrir aspas, escrever a variável, não pôr ponto e vírgula, porque vamos abrir um bloco. Abrimos o bloco e no fim de cada função, atenção, usar sempre 2 pontos ao fim dos casos e ponto e vírgula nas funções utilizadas. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas com a função if. Então, if número 1 é igual a 5, claro que isto dá um bocado mais de trabalho. Printf, você escreveu 5. Agora, para escrever outro if, escrevemos else, if, else, também se, e agora metemos outra vez a condição, número 1 é igual a 10, e agora printf, e você escreveu 10. Agora vamos ao último caso, else if, ou seja, o else if serve para meter novamente outro if. Podemos meter quantos quisermos. Número 1 é igual a 20, printf, você escreveu 20. E então, ponto e vírgula, e agora else, todas as outras possibilidades, não é else if, todas as outras possibilidades, printf, você escreveu um número que eu não reconheço. Muito bem, isto é o mesmo que nós fizemos com a função switch. Claro que podemos meter isto muito mais bonitinho, assim, só para ficar bonitinho. Vamos então construir. E vamos agora executar. 5, você escreveu 5. Vamos então executar novamente. 10, você escreveu 10. E agora vamos executar novamente. 20, você escreveu 20. E agora vamos meter outro número. Desta vez não vai ser 47, vai ser sempre igual. Vai ser 68, por exemplo. Você escreveu um número que não reconheço. Ou, podíamos ainda, você escreveu e escrevíamos. Ou seja, podíamos resumir isto tudo a 2 funções. Estas. E, basicamente, se eu metesse assim, ele ia dizer-me o que você escreveu e dizia o número que eu escrevi. Mas o único problema é que temos de meter sempre a condição if para ter uma. E isto em switch ficava switch número 1. Vou abrir bloco, fechar bloco. Ui. E agora aqui no meio escrevo case. Ou seja, aqui tínhamos de pôr também um case, imagina 1.
printf, você escreveu 1, e a seguir metíamos default e metíamos também printf e metíamos também o número seguinte. Então foi isto pela nossa 10ª aula em C. Obrigado e comentem.